Parece existir uma regra não dita na natureza, segundo a qual a vida nos oceanos e mares precisa ser sempre muito mais assustadora do que a vida em terra firme. Isso é algo que vemos claramente hoje em dia e também ao longo da história, já que até mesmo a era dos dinossauros contou com verdadeiros pesadelos aquáticos que provavelmente causariam muito mais arrepios do que um T-Rex ou um dromeossauro, por exemplo. Na verdade, é bem difícil encontrar algum momento da história da Terra em que suas melhores chances de sobrevivência estivessem na água e não em terra. No entanto, houve uma breve janela de tempo há muito tempo atrás, antes mesmo de os dinossauros existirem, em que suas chances de sobreviver eram, na verdade, provavelmente maiores nos oceanos e mares. Isso porque quase tudo acima da linha d'água, incluindo a própria mãe natureza, parecia ter sido projetado para o ajuste máximo de nem pensar. Esse período foi o Lopingiano. Esse nome provavelmente não significa nada para você, mas ele representa a última época do período Permiano, ocorrendo entre 259 e 251,9 milhões de anos atrás. Por isso, ele faz fronteira direta com o período Triássico, levando muita gente a chamá-lo de Permiano Tardio. Esse foi um daqueles momentos da história em que a Terra era praticamente irreconhecível em quase todos os sentidos, inclusive quando se trata do próprio tempo. Naquela época, a Lua orbitava a Terra a uma distância menor, o que fazia com que os dias fossem mais curtos do que são hoje, com cerca de 22 horas de duração. Para aumentar ainda mais a confusão, a geografia também não se parecia em nada com a atual. A maior parte das massas de terra do planeta estava unida em um supercontinente chamado Pangeia, conectando África, Américas, Antártida, Índia, Austrália e partes da Europa. Apenas a leste era possível encontrar massas de terra de tamanho razoável, que escapavam do domínio da Pangeia, sendo a maior delas formada pelo que hoje corresponde à Sibéria, ao Cazaquistão e ao norte da China. Mais ao sul, você acabaria nadando até outra ilha, composta pelo sul da China e várias regiões do sudeste asiático. Além disso, a Turquia, o Irã e o Tibete também eram ilhas nesse período, cercadas pelo Oceano Tétis de um lado e pelo Paleotétis do outro. Juntos, esses dois corpos d'água eram inegavelmente enormes, mas ainda assim não chegavam nem perto do superoceano que se estendia a oeste da Pangeia, Pantalassa. Esse oceano pré-histórico não se parecia com nada que existiu antes ou depois dele e ocupava bem mais de 60% da superfície da Terra, sendo 2 vezes maior do que o Oceano Pacífico atual. Só de imaginar um oceano com o dobro do tamanho do Pacífico já dá um frio na espinha, e provavelmente significava que o melhor a fazer era evitá-lo como a peste. Mas apesar de seu tamanho colossal, Pantalassa e os outros oceanos também eram na verdade relativamente tranquilos quando se tratava das criaturas que viviam neles. Claro, ainda existiam tubarões, que haviam evoluído cerca de 200 milhões de anos antes, e se você for minimamente fã do Permiano, talvez esteja pensando no Helicoprion, um tubarão de cerca de 8 metros ou 26 pés de comprimento, que acabou se tornando uma espécie de garoto propaganda da megafauna marinha permiana. Ele possuía uma das bocas mais estranhas e perturbadoras de todos os tempos, formada por um conjunto de grandes dentes na mandíbula inferior, organizados em espirais. No entanto, embora esse tubarão gigante fosse de fato do Permiano, ele já havia sido extinto antes do Lopingiano, deixando os oceanos surpreendentemente vazios de vida realmente gigante. Ainda existiam parentes desse tubarão nadando por aí, mas nenhum chegava perto desse tamanho. O maior deles, o Helicampodus, media apenas cerca de 2 metros, ou 6,5 pés de comprimento, algo comparável a um tubarão-leopardo moderno. Ou seja, definitivamente não era uma ameaça enorme, especialmente porque seus dentes eram adaptados para presas moles, como lulas, e não para alimentos com ossos. Enquanto isso, outros tubarões, como os Sphenacantídeos e os Ibodontes, embora bastante diversos, eram ainda menores, normalmente não ultrapassando 1 metro ou 3,3 pés de comprimento. Os Euriptéridos, também conhecidos como escorpiões do mar, um grupo de artrópodes hoje extintos, também estavam presentes, mas passavam por uma fase nada favorável. Embora tivessem sido extremamente diversos e gigantes durante o período Devoniano, agora estavam à beira da extinção, sem nunca terem se recuperado totalmente do evento de extinção Devoniano. Neste ponto, apenas 2 gêneros são conhecidos, e nenhum deles era grande ou ocupava o topo da cadeia alimentar. De modo geral, praticamente todos os grupos marinhos estavam em declínio, em parte por causa do evento de extinção em massa do Capitaniano, que havia ocorrido cerca de 2 milhões de anos antes.
trata-se de um evento relativamente obscuro, mas que, na verdade, foi mais mortal do que a extinção KT e a extinção do Triássico-Jurássico. Seus efeitos foram devastadores em todo o planeta, mas a vida marinha sofreu um impacto mais severo. Assim, durante o Lopingiano, ainda era possível encontrar alguns trilobitas, amonoides e cefalópodes à espreita, porém não em grande número nem em grandes tamanhos. E para a vida marinha, as coisas só iriam piorar, mas isso fica para mais adiante. Neste momento, as águas do Permiano tardio podiam até parecer entediantes, mas esse é justamente um ponto de alívio, porque em terra firme você não teria nenhum descanso. Assim como nos oceanos, a extinção do Capitaniano devastou a vida terrestre. No entanto, em terra, a recuperação foi mais rápida e acabou tornando o ambiente, de certa forma, ainda mais perigoso do que antes. Isso porque a extinção eliminou os antigos governantes do planeta, os dinocéfalos, abrindo espaço para que novos dominadores surgissem. Esse grupo era formado por terápsidos de grande porte, extremamente diversos e abundantes durante a maior parte do Permiano inicial e médio. No entanto, apesar de todo esse sucesso, eles não conseguiram chegar ao Permiano tardio. Essa ausência permitiu que vários outros grupos avançassem, mas houve um em especial que se beneficiou mais do que todos os outros, infelizmente para o restante da fauna, e esse grupo foram os gorgonopsídeos. Esses animais pré-históricos foram descobertos por paleontólogos ainda em 1876, e seus fósseis eram tão assustadores que os pesquisadores decidiram que as górgonas da mitologia grega eram os monstros perfeitos para dar nome a eles. Embora fossem diversos, os gorgonopsídeos em geral compartilhavam as mesmas características. Entre elas estavam dentes profundamente implantados, uma postura de locomoção parassagital, crânios longos e estreitos, além de incisivos e caninos alongados e afiados como lâminas, o que os coloca entre os primeiros predadores com dentes de sabre a evoluir. A presença desses dentes fazia com que lembrassem, em certa medida, felinos dentes de sabre como os Milodon, e seus corpos também tinham uma semelhança superficial. Mas esses predadores não eram gatos, nem sequer felinos, e tampouco eram mamíferos. Na verdade, eles pertenciam aos terápsidos, assim como os dinocéfalos, sendo mais próximos dos mamíferos do que dos répteis. E assim como os dinocéfalos antes deles, os gorgonopsídeos estiveram presentes por uma boa parte do Permiano, surgindo pela primeira vez há cerca de 265 milhões de anos, durante o estágio médio do período. Naquela época, esses predadores de dentes de sabre eram muito pequenos, não passando do tamanho de um pé humano, o que os tornava alguns dos menores animais de seu ambiente e os forçava a caçar pequenos terápsidos e répteis. Com o passar do tempo, porém, e a cada novo gênero que surgia, eles foram ficando cada vez maiores. Essa tendência se intensificou de forma dramática durante o Permiano tardio, após a eliminação dos dinocéfalos, o que acabou levando ao surgimento do maior gorgonopsídeo de todos os tempos, Inostrancevia. Esse predador não era apenas o maior de seu grupo, mas também o maior predador terrestre do Permiano tardio. Restos excepcionalmente bem preservados sugerem que indivíduos adultos podiam ultrapassar 11 pés, ou 3,5 metros de comprimento, e pesar mais de 1.000 libras, cerca de 453 quilos, o equivalente ao tamanho de um grande urso, embora em média os indivíduos fossem mais comparáveis a tigres. Além de ser muito maior do que a maioria dos outros gorgonopsídeos, o Inostrancevia também era literalmente construído diferente. Ele possuía membros longos e extremamente robustos, o que o tornava resistente e surpreendentemente rápido, permitindo que alcançasse uma grande variedade de herbívoros de médio a grande porte. E uma vez capturados, esses animais enfrentavam um destino terrível. O Inostrancevia tinha pós-caninos alongados e caninos superiores gigantescos, que chegavam a 15 centímetros ou 6 polegadas de comprimento, estando entre os maiores dentes já vistos em terápsidos não mamalianos. Além de longas, essas verdadeiras armas eram curvas e finamente serrilhadas, permitindo que cortassem a carne com facilidade, causando intensa perda de sangue e danos catastróficos a órgãos vitais. Apesar de sua letalidade evidente, não se sabe ao certo como Inostrancevia caçava. Existem duas principais hipóteses. Ou ele utilizava táticas semelhantes às dos Smilodon, atacando o pescoço das presas, ou realizava mordidas rápidas seguidas de recuo, deixando que a perda de sangue acumulada e o choque fizessem um trabalho ao longo do tempo. Nenhuma dessas formas de morrer é nada agradável, então definitivamente você não iria querer cruzar o caminho desse super predador. E isso não era um desafio pequeno para as presas, já que o Inostrancevia alcançou uma distribuição bastante ampla, incluindo partes da África, da Ásia e da Rússia europeia.
Esse predador de dentes de sabre também parece ter sido extremamente adaptável, surgindo em uma variedade de biomas muito distintos, como planícies alagáveis quentes no sul da África ou desertos frios e áridos na Rússia, onde o alívio vinha apenas de lagos rasos ocasionais e florestas ralas compostas por Peltaspermáceas, a flora dominante do Permiano tardio. É justamente por viver nesses desertos frios que alguns paleontólogos acreditam que ele possa ter tido pelos, embora essa ideia ainda não seja confirmada. Ter um único gorgonopsídeo gigante vagando por ambos os hemisférios da Terra já seria ruim o suficiente, mas o Permiano tardio abrigava muito mais do que apenas o Inostrancevia. São conhecidas dezenas de espécies de gorgonopsídeos, muitas delas vivendo também na Rússia europeia, incluindo o menor Pravoslavlevia e o Sukhogorgon, de porte médio. Isso fez com que os gorgonopsídeos dominassem completamente muitos ecossistemas, nos quais herbívoros, independentemente do tamanho, tinham gorgonopsídeo como principal predador, tornando a Rússia do Permiano um dos últimos lugares que você gostaria de visitar. Ainda assim, a situação era ainda pior mais ao sul, na África, onde uma subfamília inteira de gorgonopsídeos gigantes havia evoluído de forma independente, ao lado do Inostrancevia, os Rubidinae. Embora o Inostrancevia tenha sido o maior gorgonopsídeo individual de todos os tempos, os Rubidinae eram em média a maior família. Eles se distinguiam por crânios robustos, ausência do osso parasfenoide, substituição frequente dos dentes e pela presença de dentes profundamente serrilhados, que tudo indica que eram ainda mais eficientes para cortar do que os do Inostrancevia. De modo geral, também tinha um corpo bastante compacto, com alguns indivíduos chegando muito perto do tamanho do próprio Inostrancevia, como demonstrado por Rubidinae atrox, uma espécie de gorgonopsídeo que viveu onde hoje estão a África do Sul e a Tanzânia, e que às vezes atingia 10 pés, ou 3 metros de comprimento. Esse tamanho corporal por si só já o colocava como um predador de topo em seu ambiente. Mas o que realmente impressionava e assustava era seu crânio, que correspondia a mais de 15% do comprimento total do corpo. Sem contar que os crânios recuperados são todos extremamente espessos e apresentam sinais de boçagem craniana, ou seja, protuberâncias ósseas, indicando que esse predador era feito para morder e agarrar presas grandes e poderosas. Ainda assim, curiosamente, assim como os Milodon cerca de 250 milhões de anos depois, o Rubidiae não possuía uma mordida particularmente forte. Reconstruções indicam uma força de mordida em torno de 715 newtons, apenas cerca de 20% mais poderosa do que a mordida de um lobo, o que mostra o quão bem projetados seus dentes eram para perfurar com facilidade a carne e até peles resistentes. Assim como Inostrancevia, o Rubidiae seria capaz de alterar ecossistemas inteiros por conta própria, mas infelizmente para todos os outros animais, ele quase nunca estava sozinho. Evidências indiretas indicam que ele coexistia regularmente com outros membros de sua subfamília, que incluía 9 gêneros diferentes, todos variando de médio a grande porte. E como se isso já não fosse ruim o suficiente, hoje se acredita que ele também coexistia com o próprio Inostrancevia, já que ambos estavam presentes no sul da África durante o Permiano tardio. Considerando seus tamanhos semelhantes e construções corporais relativamente parecidas, é provável que os dois ocupassem o mesmo nicho predatório, o que deve ter levado a conflitos frequentes. Esse realmente foi o planeta dos gorgonopsídeos. A presença dominante desses predadores em terra firme fazia da água uma escolha claramente mais segura. Mas só para deixar isso ainda mais evidente, vale lembrar que o Permiano tardio também abrigava muitos outros predadores, igualmente assustadores à sua maneira. O exemplo mais notável são os pterocéfalos. Segundo uma tendência já conhecida, esse clado também era formado por terápsidos e surgiu durante o Permiano médio. No entanto, ao contrário dos gorgonopsídeos, eles ainda não haviam atingido tamanhos tão grandes nesse período. Ainda assim, também eram amplamente distribuídos e, na verdade, muito mais diversos, com espécies encontradas na Rússia, Antártida, África e China. Um pequeno número chegou a ser herbívoro, mas a grande maioria era composta por predadores, que poderiam facilmente ser confundidos com gorgonopsídeos por olhos não treinados, já que também possuíam crânios relativamente grandes e planos corporais semelhantes. Havia, porém, diferenças importantes. Os pterocéfalos tendiam a ter crânios mais largos e profundos, dentes menores e mais retos, corpos mais curtos e uma constituição mais compacta.
E como já mencionado, eles eram mais diversos, o que levou muitos a desenvolverem estratégias de caça não vistas nos gorgonopsídeos. Há inclusive a possibilidade de que alguns deles, especificamente os de porte semelhante a cães, como Ichthyobengops e Eucambersia, fossem venenosos. Se isso for confirmado, eles teriam sido os primeiros tetrápodes a evoluir veneno. Também existiam formas interpretadas como semi-aquáticas, como os Ichthyodossuchidios, enquanto outras eram totalmente terrestres, caçando animais grandes com dentes de sabre incomuns, como demonstrado pelos Escilacosaurídeos. Mas dentre todos os pterocéfalos, aquele que mais se destacou foi o Moscorhinus, um predador do tamanho de uma onça pintada, com uma cabeça do tamanho de um leão, equipada com numerosos dentes cônicos extremamente afiados. Essa cabeça desproporcionalmente grande sugere uma mordida relativamente forte, e os paleontólogos acreditam que o Moscorhinus caçava imobilizando suas presas com os poderosos membros anteriores, antes de causar danos letais com seus dentes cortantes. O registro fóssil também mostra que o Moscorhinus foi o pterocéfalo mais abundante durante o Permiano tardio, um dos poucos predadores não gorgonopsídeos a alcançar o status de superpredador, possivelmente até substituindo os gorgonopsídeos em certos ambientes. Embora não tenha sido tão bem sucedido quanto o Moscorhinus, existiram pterocéfalos ainda maiores, incluindo o Megawatsia, um parente distante do Moscorhinus, que chegava a 3 metros ou 9 pés de comprimento, e que rondava a Rússia europeia durante a primeira metade do Lopingiano. Até hoje, ele é o maior pterocéfalo conhecido. E com base em coprólitos, fezes fossilizadas, sabemos que provavelmente se alimentava de grandes dicinodontes, os quais talvez matasse com o uso de veneno. Estudos específicos do crânio sugerem que, em vida, ele possuía uma glândula de veneno e possivelmente múltiplos ductos venenosos, que teriam injetado doses fatais nas presas durante a mordida. No entanto, como os fósseis de Megawatsia costumam estar em condições precárias, essa hipótese ainda não é totalmente aceita pela comunidade paleontológica. A essa altura, o Permiano tardio já deve parecer um lugar caótico, com pterocéfalos e gorgonopsídeos circulando por todos os lados. Mas nem mesmo eles eram a ponta final do iceberg, já que ainda existia uma série de outros carnívoros, todos muito distintos e com aparências bastante incomuns. Para começar, havia os Proterossuchídeos. Eles tinham corpos esguios, podiam atingir tamanhos consideráveis e eram equipados com dentes gigantes, longos e finos, quase como agulhas. Diferentemente dos predadores mencionados anteriormente, esse grupo era composto por répteis, que atuavam como caçadores terrestres ou semiaquáticos, sendo encontrados em todos os continentes, com exceção da Antártida e da América do Norte. Em seguida, existiam os croniosúquios, que também lembravam crocodilos à primeira vista, mas possuíam uma armadura pesada e extensa ao longo do dorso, talvez como forma de proteção contra ataques de grandes terápsidos. Os membros desse grupo eram bastante variados, podendo ser totalmente terrestres ou semiaquáticos. Normalmente, não passavam do tamanho de um lagarto monitor, mas alguns gêneros, como o Uralerpton, podiam atingir proporções bem maiores na Rússia europeia, onde certos espécimes chegavam ao tamanho de fêmeas de jacaré americano. Os anfíbios, ou melhor, os anfíbios primitivos, também estavam presentes e prosperavam pela Pangeia. E, sinceramente, eles eram o principal motivo para qualquer animal ter muito cuidado ao se aproximar de rios e lagos de água doce. Muitos haviam evoluído para se tornarem caçadores de emboscada altamente especializados, alimentando-se como oportunistas de qualquer coisa que conseguissem capturar dentro da água, ou de tudo aquilo que se aproximasse demais da margem. Entre as diversas famílias existentes, provavelmente as mais letais para presas do tamanho de um ser humano eram os Rhinesuchídeos, uma família de tetrápodes da qual os anfíbios modernos provavelmente descendem. Cada espécie possuía 4 membros, uma cauda relativamente longa e um corpo que lembrava o de salamandras gigantes ou de crocodilianos. O maior representante que você poderia encontrar em ambientes de água doce era o Uranoscentrodon, um verdadeiro colosso de cerca de 13 pés, ou 4 metros de comprimento, que vivia no sul da África ao lado de gorgonopsídeos e pterocéfalos, definitivamente uma combinação injusta. E na Rússia europeia, que também tinha sua cota de caçadores terrestres, existiam os Archegosauridae, para compensar a ausência do Uranoscentrodon. Essa era mais uma família de tetrápodes, mais esguios e estreitos do que os Rhinesuchídeos, mas que ainda assim podiam atingir tamanhos impressionantes. Certos gêneros, como melossauros, chegavam a cerca de 10 pés, ou 3 metros de comprimento, da cabeça à cauda.
Com tanta coisa acontecendo, é até difícil acreditar que os herbívoros tenham conseguido sobreviver, mas eles sobreviveram. E por grandes extensões da Pangeia, você acabaria se deparando com uma enorme variedade de dicinodontes, sinodontes, capitorrinídeos e pararrépteis. Em comparação com os carnívoros, os herbívoros eram, na verdade, mais diversos e haviam desenvolvido muitas ferramentas para garantir a sobrevivência. Um dos herbívoros mais conhecidos era o Listrosaurus, um dicinodonte de porte semelhante ao de um texugo ou de um porco, que estava entre os animais mais abundantes da época. Ele tinha uma construção corporal bastante estranha, mas não devia ser subestimado, já que possuía membros anteriores poderosos e presas que provavelmente usava para cavar tocas profundas, oferecendo a proteção tão necessária. A habilidade de escavar parece ter sido relativamente comum, pois grupos totalmente distintos, como os cisticefalídeos, também aprenderam a cavar, utilizando seus crânios largos para deslocar grandes volumes de terra. Já no extremo oposto do espectro, existiam os pareiassauros, que seguiram um caminho diferente e se tornaram verdadeiros tanques blindados, lembrando um pouco os anquilossauros, mas sem as caudas em clava. As espécies desse clado frequentemente apresentavam numerosas placas ósseas grandes embutidas na pele, além de ossos altamente ossificados, densos e pesados, que forneciam ampla proteção. Eles também estavam entre os maiores animais do Permiano tardio. O membro mais famoso do grupo, o Scutosaurus, pesava mais de 1,2 tonelada e tinha um comprimento semelhante ao dos grandes gorgonopsídeos. Com esse peso e esse tipo de estrutura corporal, o Scutosaurus era um animal de deslocamento lento, que dependia principalmente de sua armadura para sobreviver. E no seu caso, as defesas eram reforçadas ainda mais por espinhos que adornavam o crânio e por músculos tão densos que, por si só, eram praticamente impenetráveis. Esse gênero foi encontrado apenas na Rússia europeia, mas como família, os pareiassauros tinham distribuição global. Outros grupos herbívoros que também merecem menção incluem os Kingoridae, Hemidopidae, Bidentalia e Divinidae. Por mais selvagem que fosse, o ambiente terrestre do Permiano tardio tinha um lado positivo. Você não precisava se preocupar muito em olhar para cima. Diferentemente do Mesozoico, que abrigou pterossauros gigantes capazes de se alimentar até mesmo de dinossauros, o Permiano não contava com grandes predadores perigosos patrulhando os céus. Existiam as chamadas libélulas grifo e os Paleodictyoptera, que até poderiam causar um bom susto, mas eram inofensivos para animais de grande porte e não eram nem muito abundantes, nem muito diversos, devido ao colapso das florestas tropicais do Carbonífero. Entre todas as criaturas voadoras, os maiores animais provavelmente eram os Weigeltsauridae, uma família de répteis planadores que não cresciam além do tamanho de um grande morcego. Ter um deles preso no cabelo seria desagradável, mas esses animais só representavam perigo para insetos e passavam a maior parte do tempo no chão, ou melhor, nas árvores, já que sua morfologia era altamente especializada para a vida arborícola. Para compensar os céus pouco impressionantes, o Permiano tardio ainda guardava mais uma carta na manga, por assim dizer, e ela era a própria mãe natureza. Se você vem acompanhando até aqui, talvez tenha percebido que a vida parecia estar concentrada principalmente em poucos lugares, sobretudo na Rússia europeia e na África. Isso acontecia porque grandes porções de terra eram praticamente inabitáveis, com algumas estimativas sugerindo temperaturas médias em torno de 35 graus Celsius ou 95 graus Fahrenheit, o que tornava o planeta cerca de 2 vezes mais quente do que hoje. Esse calor opressivo contribuiu para uma aridez severa que assolava o supercontinente, resultando em desertos gigantes próximos ao Equador, onde a vida era praticamente inexistente. Para piorar ainda mais a situação, ao norte existiam as montanhas centrais da Pangeia, uma extensa cadeia montanhosa que se estendia por toda a largura do continente, criando regiões extremamente propensas a secas intensas. Se condições assim surgissem nos dias atuais, a vida sofreria um colapso significativo. E o mais insano é que esse clima já assustador era considerado relativamente ameno para o Permiano tardio. Isso porque se você permanecesse tempo suficiente, até cerca de 252 milhões de anos atrás, testemunharia a Terra se transformar em um verdadeiro deserto apocalíptico, graças à extinção do Permiano tardio, também conhecida como a Grande Morte, o pior evento de extinção da história do planeta. Acredita-se amplamente que esse evento catastrófico tenha sido iniciado pelas erupções que formaram as Armadilhas Siberianas, uma imensa região de rochas vulcânicas localizada na Sibéria, com uma área aproximadamente equivalente à da Europa Ocidental. Essas erupções foram algo completamente fora de qualquer escala já vista pela humanidade, devastando o planeta inteiro.
Elas geraram fluxos de lava com até 1 quilômetro, ou 0,6 milha de espessura, incendiaram florestas do tamanho de países inteiros e liberaram quantidades colossais de dióxido de carbono e enxofre, aquecendo ainda mais a superfície do planeta. Em algumas regiões, estima-se que a temperatura média anual tenha se elevado a níveis comparáveis à temperatura média do Vale da Morte durante seu mês mais quente. E se você não queimasse vivo, provavelmente sufocaria, já que a liberação constante de diferentes gases provocou uma queda drástica nos níveis de oxigênio, resultando em inúmeros eventos de hipóxia. E caso ainda falte alguma prova de o quão perturbador foi esse período, alguns estudos também indicam que essas erupções causaram danos significativos à camada de ozônio, possivelmente aumentando a radiação ultravioleta em mais de 5.000% em certas regiões. Ainda existem debates sobre quanto tempo esses efeitos duraram, mas sabemos que ao final de tudo, a Terra já não era a mesma. Cerca de 57% de todas as famílias biológicas e 83% dos gêneros haviam sido extintos. Para efeito de comparação, embora mais repentina, a extinção KT, que acabou com os dinossauros, eliminou apenas cerca de 17% das famílias biológicas. E apesar de a situação em terra firme ter sido absolutamente devastadora, a vida nos oceanos sofreu ainda mais devido ao aumento da temperatura da água e à acidificação. Ainda assim, se você resolvesse dar um mergulho, provavelmente não viraria cinzas, e talvez até achasse agradável, considerando que as temperaturas dos mares durante esse evento se assemelhavam às de uma jacuzzi. Isso dá mais um motivo para explicar por que, naquela época, estar na água era uma opção muito melhor do que permanecer em terra. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo aqui no Zoológico Extinto!